Boa tarde, muito obrigado por nos conceder esta entrevista para o projeto Mem News, um projeto destinado a recuperar as memórias que as pessoas guardam das notícias e do jornalismo em Portugal. As primeiras perguntas são de caráter pessoal, queremos saber um pouco mais de si. Gostaria de lhe perguntar o seu nome, a sua idade, a sua profissão. Boa tarde, eu que agradeço o convite, é sempre uma experiência diferente. O meu nome é Lúcia Gomes, nasci em 1970 e sou pediatra desde 2022. E pode dizer-nos também qual foi o seu lugar de nascimento, onde é que nasceu? Sim, nasci no Rio de Janeiro. A minha família tinha ido para lá final dos anos 60, início dos anos 70, onde eu nasci, e depois em 78 viemos todos para Portugal e eu acabei por fazer quase todo o meu percurso escolar já aqui em Portugal. Em que lugar, em que cidade ou vila? A cidade é Santa Maria da Feira, mas vivíamos numa uma freguesia que fazia parte do concelho chamada Souto. Fiz a minha escolaridade, o primeiro ciclo nessa terra, em Souto, e depois vim para a cidade de Santa Maria da Feira fazer o que se chama agora o segundo ciclo e o secundário. E depois vim fazer a parte universitária aqui no Porto. E regressou a Santa Maria da Feira depois? Primeiro ainda fiz a especialidade e ainda exerci a profissão já como especialista nos hospitais centrais aqui do Porto. E depois, basicamente, com o nascimento dos filhos, as coisas ficam um bocadinho diferentes e então voltei às origens. E agora trabalho no Hospital Santa Maria da Feira, na cidade. Gostaria também de saber um pouco mais sobre o seu contexto familiar, o que faziam os seus pais, se... Bom, o meu pai foi para o Brasil porque naquele tempo ou se imigrava ou se ia para a guerra colonial e, entretanto, conseguiu um emprego no Brasil numa empresa de transitários, de transportes, e foi subindo, não é? Quando eu me lembro dele, ele já era gerente ou quase patrão. E, portanto, a minha mãe nunca foi preciso trabalhar, tomava conta de nós. Depois, com a Revolução de 25 de Abril e a mudança da conjuntura aqui em Portugal, eles quiseram voltar e nós então viemos. A minha mãe continuou a tomar conta de nós e o meu pai aí também se dedicou ainda na área dos transportes, mas numa empresa de táxis. Muito bem. Viveu sempre com os seus pais durante a Sim, infância e a juventude. sim. Com que idade é que saiu da casa paterna? Eu fiz a faculdade, mas vinha na mesma casa, portanto continuei em casa dos meus pais. Saí depois de me casar, já com 26 anos, e aí fui para a cidade novamente, Santa Maria da Feira. Muito bem. Consegue descrever-nos o ambiente social, económico, cultural em que cresceu? Infância, Sim. juventude? Houve primeiro um grande choque, que foi quando eu vim do Brasil para Portugal, porque eu vivia no Rio de Janeiro, que nos anos 70 era uma capital bastante cosmopolita, com acesso a todos os órgãos de cultura e de comunicação, e enquanto que em Portugal, nos anos 70, estávamos assim um bocadinho ainda fechados, e a diferença era colossal, não havia cinema, os jornais eram assim só nas grandes cidades, a televisão era a preto e branco, a emissão era assim só um bocadinho ao fim do dia. Depois, quando passei para a cidade propriamente dita, já havia cine-teatro e já havia assim um bocadinho mais de abertura, mais acesso a espetáculos, a cultura, mas assim, acho que o grande salto foi quando eu realmente vim para a cidade invicta. Aí sim é que conseguia ter acesso a coisas que na minha terrinha eram um bocadinho mais difíceis, porque apesar de tudo, houve uma grande evolução no acesso às coisas que tem a ver com antes da internet e depois da internet e do suporte de papel para o suporte informático, que os meus filhos não fazem ideia do mundo em que eles vivem comparativamente à minha infância e idade adulta.
pelo menos Mas nos primeiros anos. vamos regressar um pouco à sua juventude. A sua família interessava-se pelas notícias, pelo jornalismo, Sim, quando sim. era jovem? Sim, o meu pai era uma pessoa que gostava muito de ler, mas também se interessava pelas notícias da rádio, da televisão. Era uma pessoa muito interessada e atenta. A minha mãe era mais as notícias da televisão, mas o meu pai gostava muito da palavra escrita. Costumavam comentar as notícias em Sim, família? sim, mas eu só comecei a prestar mais atenção a esses comentários aí pelos 10, 11 anos. Mas, por exemplo, lembro perfeitamente que quando foi, isso já estava em Portugal, das notícias do Brasil não me lembro assim, houve uma vez um acidente com uma ponte, mas eu tenho uma vaga, muito vaga ideia. Claro, Mas a tinha coisa 8 anos, não é? a coisa que eu me a primeira notícia assim com impacto que eu me lembro que até foi comentada na escola foi quando foi aquele acidente com o Sá Carneiro. Eu tinha 10 ou 11 anos. E isso sim foi muito comentado em casa, na escola, e a partir daí eu comecei a prestar mais atenção às notícias em geral. Que tipo de notícias é que comentavam mais na sua casa? Da política, do internacional, de Era tudo um um pouco de pouco? tudo, era um pouco de tudo, Do sim. desporto também? Também desporto, sim, um pouco de tudo. Desporto, mais futebol e nessa altura havia muito, o meu pai, nomeadamente, tinha muito entusiasmo com a Fórmula 1 porque havia aqueles brasileiros famosos, o Nelson Piquet e o Ayrton Senna. Depois isso deixou de ser tão interessante, pelo menos para ele. E basicamente desporto era mais o futebol, sim. Disse-me há pouco que a sua mãe essencialmente acompanhava as notícias pela televisão, mas o seu pai lia. Lembra-se de quais eram os meios específicos com os quais acompanhavam as notícias na sua Sim. juventude? Jornais, essencialmente, algumas revistas e também a televisão também, sim. Mas em termos de suporte escrito, jornais. O meu pai era assinante de 2 ou 3 jornais, regionais e não só. Lembra-se de quais? Era assinante dos jornais regionais da terra onde ele trabalhava, que era São João da Madeira, e de Santa Maria da Feira. E era assinante, penso eu, do Comércio do Porto. Portanto, tinha o Comércio do Porto Disponível em sua em minha casa, sim. Sim. Todos os dias. E revistas, lembra-se de alguma? Revistas, a minha mãe também gostava, mas eu confesso que não me lembro. Não eram aquelas revistas de cor-de-rosa, mais tipo a Sábado e a Visão, esse tipo de revistas com coisas da atualidade. Grande reportagem? Não. Talvez, mas Pois, não me já lembro, não me se lembro. recorda muito Mas bem. eram mais esse tipo de revistas, E sim. pela televisão acompanhavam as notícias pela RTP, provavelmente? Inicialmente, sim, pela RTP, sim. Não havia mais nada aqui, não é? Costumavam ver o telejornal em Sim, família? sim, sim. Era um momento de que nós, as crianças, tínhamos que fazer algum silêncio, porque o meu pai gostava mesmo de prestar atenção. São ao É. telejornal. A minha mãe depois começava a comentar as notícias e às vezes gerava-se algum Burburinho. burburinho, exatamente. E lembra-se de algum locutor? Portanto, lembra-se do telejornal? Lembra-se mais de algum programa, algum locutor ou jornalista da televisão? Lembro-me de um programa que era feito por um locutor que tinha um timbre de voz muito peculiar, mas não me consigo lembrar o nome dele, que ele falava muito de África, Mãe África, como é que ele se chamava? Bem, não me lembro Artur agora. Albarrán? Não. Também esse, mas havia um outro, que era assim, com o cabelinho todo branquinho, não me lembro o nome dele. Pronto, Não não interessa. importa. E rádio? Costumavam ouvir rádio? Mais no carro. Mais no carro? Era, em casa, às vezes, mas isso já éramos nós, enquanto adolescentes, que ouvíamos aquelas emissoras mais de música. Mais de música? Sim. Mas não se recorda-se de ouvir noticiários de rádio na sua juventude? Sim, Mas principalmente no carro, não em casa? Sim, né? E porque faziam parte daquela coisa da informação horária. Com a idade comecei a prestar atenção. Quando era adolescente aquilo era só uma interrupção do que eu queria ouvir. Da música. Basicamente. A da música. Mas assim, a partir dos 18, 19 anos já comecei a ter uma particular atenção às notícias em geral. Portanto, podemos situar nesse período dos 18, 19 anos,
vá lá, A transição para a faculdade. transição para a faculdade, o momento em que começou a interessar-se pessoalmente pelas notícias. Exatamente. Lembra-se qual foi o primeiro meio de comunicação, a partir desse momento, que começou a utilizar com mais regularidade para consumir notícias? Assim, eu fazia as viagens para o Porto, para lá e para cá, portanto ouvia muito a rádio nessas viagens. Quando era mais nova... Lembra-se qual estação? Sim. Quando era mais nova a RFM e depois mais tarde a rádio comercial. Não sei porquê. Era o estilo de música, mais do que as notícias, porque elas eram equivalentes. Em termos de suporte físico, passei a ser uma consumidora assídua do Público. E tinha assim um ritual de tomar um pequeno almoço. Chegava cedo ao trabalho e tomava o meu café e folheava o Público e lia as principais notícias e era assim o meu ritual matinal antes de começar a trabalhar. Muito bem. Portanto, na sua juventude não lia tanto, mas a partir dos 18, 19 anos... Em termos de suportes, notícias, lia muita coisa, mas não propriamente notícias. Continuava a ver televisão à noite, em casa, assistir a programas como o telejornal? Sim. Noticiários na rádio, essencialmente Eram os que vinham durante as viagens. Durante as viagens, muito bem, muito bem. Para além do telejornal, lembra-se de algum outro programa informativo de que tivesse acompanhado? Depois, as memórias misturam-se, porque depois começaram a aparecer outros canais e nós tínhamos acesso a outras coisas. E eu gostava muito de ver 60 minutos, mas eu já não sei qual é. Talvez na SIC Notícias, Sim, provavelmente. mas pronto, eu gosto e gostava muito de ver esse tipo de 60 minutos. Agora, se era através dos canais estrangeiros, se era através dos canais portugueses, já não consigo precisar. Na sua juventude, quando ia ao cinema, ainda se lembra de apresentarem filmes com notícias, com atualidade? Já não apanhou essa fase? Sei que isso havia, porque via filmes de filmes. Pois, mas claro. Eu, pessoalmente, nunca vi esse tipo de coisas no cinema. E na sua juventude, portanto, a partir dos 18, 19 anos, quando me disse que começou a prestar atenção às notícias, costumava comentar as notícias com os seus colegas, com os seus familiares? Sim, e mesmo antes, comentávamos as coisas mais marcantes. Mas, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente de quando houve uma eleição muito renhida entre o Mário Soares e o Freitas Amaral. Eu estava no liceu e nessa segunda-feira não se falava de mais nada na escola. Portanto, eu era mais nova, tinha 15, 16 anos. Lá está o tal acidente do Sá Carneiro. Depois também houve uma vez um acidente muito sério de comboio em Alcafaz, ou assim, uma coisa, também foi durante a minha juventude. Eram mais as coisas assim, um bocadinho fora do comum. E os rapazes falavam todos do futebol, dos resultados desportivos, mas eu interessava-me mais era por literatura, e portanto lia muito, mas era literatura. Livros, colecionava recortes dos jornais da poesia e gostava de fazer as palavras cruzadas. O meu interesse pelos jornais nessa fase aí do liceu era mais pelas últimas páginas. O suplemento. As notícias eu ia ouvindo no rádio e na televisão. Continuou a ler o Comércio do Porto antes de se voltar para o Público? Sim. Lia outros jornais, inclusivamente jornais regionais e locais? Lia os jornais regionais e locais. Lembra-se de quais? Lembro-me, um chamava-se Correio da Feira e o outro chamava-se o Regional mesmo. Mas lá está, tinham as notícias que pelo menos diziam-me um bocadinho mais, porque eram relativas à realidade que eu conhecia melhor, mas o que me interessava mesmo era o suplemento da última página. Muito bem. É capaz de nos dizer como é que, se o seu consumo de notícias mudou ao longo dos anos, desde a infância até à atualidade, ou desde a adolescência até à atualidade, e quais foram as principais mudanças? Por exemplo, se houve algum meio que, disse-me há pouco que lia ao Público com regularidade, deixou de lê-lo? Leu agora de outro suporte? Passei a outro suporte, porque de facto
até por motivos ecológicos, ter em casa jornais uns atrás o jornal é uma coisa muito o jornal diário é muito efêmero, não é? E passa a ser um bocado de papel e depois a gente chega ao fim da semana e tem muitos papéis e o suporte eletrónico veio trazer essa revolução, não é? E, portanto, eu só comprava, a partir de uma certa altura, só comprava o jornal ao fim de semana porque tinha aquela revista do fim de semana e que tinha outro tipo de coisas mais de lazer. Consumir notícias, eu passei a usar o suporte eletrónico. Não sei bem quando. Talvez, não, já depois da faculdade, já na minha idade adulta, sim. Ainda comprei o público, já, ainda muitos anos, sim. Portanto, digamos, no início do milénio. Por aí, exatamente, por aí. Sim, por aí. E em termos de televisão e rádio, o seu consumo de notícias mudou alguma coisa? Mudou. Por exemplo, com mais canais? Mudou, com mais canais havia mais opção. Mas vê vários canais ao longo do dia? Não, eu fixo-me muito na SIC Notícias ou na CNN. Há outros canais que são muito sensacionalistas que não me agradam. Aliás, eu estou de costas a ouvir e já sei qual é o canal, portanto não gosto de noticiários com um tom muito sensacionalista. Ultimamente, confesso que tenho, às vezes, não ouço as notícias de propósito, porque há alturas em que as coisas estão um bocadinho inquietantes demais e eu então prefiro ler um livro. Muito bem, muito bem. Estamos a viver tempos turbulentos. É. E mudou alguma coisa no seu consumo de rádio? Continuo fiel à rádio comercial. Pronto. E, portanto, os noticiários que houve é no carro, quando eventualmente na rádio comercial. Às vezes também ouço em casa, porque também como há agora as plataformas online, às vezes, em vez de estar a televisão, estou a ouvir uma emissora de rádio no meu telemóvel. Mas essencialmente música. Essencialmente música. Aí é um bocadinho mais rádios com mais música e ainda que tenham notícias, não é? Mas privilegio mais a música e as notícias vêm por acréscimo. Podcasts? Ou videocasts? Não muito. Não, nem videocasts. Não. Muito bem. Portanto, ainda compra algum jornal ou revista em papel na atualidade? Ou deixou completamente? Não, às vezes compro revistas tipo, lá está, a Visão ou a Sábado, ou o Expresso, quando sei que vai haver uma peça que me interesse na revista, nomeadamente, mas compro menos, sim. Também outra coisa que se veio acrescentar foi a pandemia, em que também não havia, não podia haver muita coisa em suporte de papel e isso também ainda nos levou mais para o digital. Mas ainda assim gosto de folhear. Livros, impensável. Para mim, livros têm que ser em suporte de papel. Revistas, quando há alguma coisa que me interessa, compro e leio. Muito bem. Ainda costuma ver então os telejornais? Sim. Vá lá, os jornais televisivos, portanto, telejornal da RTP1, os jornais sim, as notícias da televisivos, agora mais na SIC Notícias, em algum Sim. canal generalista também? Não. A RTP3 conta? Conta. Então, pronto, às vezes é RTP3, Ao fim de semana é SIC, porque dá um programa a seguir que me interessa, que não é noticiário. Mas acha que vê hoje mais informação televisiva do que no passado, ou é mais ou menos a mesma coisa? Vejo mais, assim, eu também não tenho assim muito tempo para ver televisão, tenho menos tempo para ver televisão. E tenho que fazer opções, não é? E, portanto, geralmente, há um tempo que eu consagro na televisão que é para notícias, sem dúvida. Ao fim do dia, à hora do jantar? Ao fim do dia, à hora do jantar, sim. Ao fim de semana, à hora do almoço, sim. Muito bem. Disse-me há pouco que o seu consumo de notícias transformou-se com o digital, com a internet, lá, meados dos anos 2000. Na atualidade, vai diretamente aos websites dos meios jornalísticos para ler e consumir notícias ou acede às notícias por aquilo que lhes chega pelas redes sociais? Às vezes chegam notícias pelas redes sociais e eu vou atrás, mas eu tenho a aplicação de 3 ou 4 jornais
no meu telefone, e lá está, a minha rotina ao pequeno almoço passou, em vez de estar a folhear o jornal, estou a ver as notícias No aplicativo. no aplicativo do jornal. Claro que se alguma rede social me chama a atenção para alguma notícia, eu vou atrás. Mas depois também, agora é complicado porque nem sempre nós temos a certeza de que aquilo é verdadeiro e isso às vezes gera um bocadinho de stress. E portanto tento sempre ir ao original, ao site, ao aplicativo do jornal, para ter a noção do que é que realmente está a acontecer. Muito bem. Recorda-se alguma notícia que lhe tenha deixado uma forte impressão? Falámos há pouco de Sá Carneiro, da morte de Sá Carneiro, falámos da campanha eleitoral Freitas do Amaral, Mário Soares, mas houve alguma outra notícia que lhe tenha deixado uma forte impressão? Sem dúvida. Estava na Associação de Estudantes da faculdade quando os Estados Unidos invadiram o Iraque e a CNN mostrou em direto. Isso foi chocante e impactante e assustador também. Claro, o 11 de setembro, lembro perfeitamente o que estava a fazer quando vi aquilo na televisão. Mais recentemente, aquelas coisas no Capitólio, a Timor-Leste, é mais para trás, mas também lá está, as coisas que nos ficam na memória a mim, pelo menos, são sempre coisas de grande impacto. E sobretudo na televisão. Sobretudo na televisão, sim, sem dúvida, porque a imagem tem um impacto diferente, porque, assim, eu sei da história que houve uma célebre locução de rádio de uma invasão de Marte nos anos 50 que deixou os Estados Unidos em polvorosa. Orson Welles, a emissão da Guerra dos Mundos. Exatamente, isso eram outros tempos. Não é? Agora com a imagem é um bocadinho difícil de competir. Muito bem. E acha que alguma notícia alguma vez mudou a sua vida? Mudar a minha vida? Mudou a minha perspectiva das coisas, sem dúvida. Aquelas imagens também muito impactantes durante a pandemia, os aeroportos com os aviões todos parados, as cidades desertas. Eu, é claro, em termos profissionais também vivia uma época bastante angustiante, porque ninguém sabia o que estava a passar, e passei a ver-me a mim e a minha mortalidade com outros olhos e a tentar aproveitar mais aquelas pequenas coisas que são as que fazem as grandes coisas da vida, não é? Porque a vida é um bem muito efêmero e muito frágil, e esses tempos vieram-me bater na cara. E foram as notícias, em grande medida, sim, claro, também enfrentou a realidade hospitalar, uma vez que é médica, mas sim, as notícias... Sim, as notícias, aqueles diários, aquelas conferências de imprensa diárias eram muito desgastantes e devastadoras, e aquelas imagens das mortes, tudo aquilo era muito impactante demais. Acho que se demonstrou demais. Muito bem. Diga-me uma outra coisa, agora vou-lhe pedir para recuar outra vez um pouquinho no tempo, vamos à sua juventude. Acompanhou o processo de integração de Portugal nas então comunidades europeias? Sim. Olha, também era um assunto que se falava na escola. Sim, também era um assunto que se falava na escola. Também entre nós, e mesmo os professores nas aulas falavam disso, sim. Tínhamos esquecido dessa também. Por acaso assistiu à assinatura do tratado, em direto? Sim, foi uma notícia também, lá está, muito impactante, sim. Um aspecto mais positivo, sim, mas sim, muito impactante, lembro-me perfeitamente. E assistiu na televisão, na rádio? Foi na televisão. Foi na televisão que assistiu à assinatura do tratado. Muito bem. Falou-nos há pouco da Guerra do Golfo, falou-nos também de Timor-Leste, do 11 de setembro. Lembra-se de algum outro acontecimento internacional? Da Guerra do Golfo também nos falou, já são vários, mas lembra-se de algum outro? A queda do Muro de Berlim também. Pela televisão, pela rádio, pela imprensa, pela televisão. Pela televisão. As imagens foram sempre muito impactantes. Depois, claro, que se escreveu muito sobre o assunto, eu também li sobre o assunto.
mas aquelas imagens também são inesquecíveis, não é? Portanto, essencialmente podemos dizer que consumiu bastantes notícias pela televisão, ainda consome por meio dos aplicativos dos meios de comunicação, portanto não se contenta com as Não. notícias que recebe pelas redes sociais, vai ver os websites, nomeadamente jornais, presumo eu. Sim. E rádio é Nacionais e apenas estrangeiros, um pequeno suporte. Portanto, o digital transformou bastante a Sim. maneira como agora consome notícias. Muito bem. Posso dizer então que foi a televisão, o meio de comunicação, o meio jornalístico que mais a marcou durante a sua vida? Ou foi um mix, ou foi a televisão e a imprensa ao mesmo tempo? Eu diria que é a televisão e a imprensa, porque eu também aprecio muito a palavra escrita e gosto muito de ler aquelas notícias de fundo, aquelas notícias tipo reportagem, quando dissecam um assunto e analisam sobre todos os pontos, e isso eu só consigo através da leitura. Agora, todos já os tudólogos comentam tudo, mas a gente ao fim de algum tempo já está distraída. Eu, para perceber um acontecimento, prefiro a análise aprofundada que eu consigo numa boa reportagem escrita. Escrita, muito bem. Portanto, pode dizer-nos, eu penso que vai dizer que sim, que as notícias influenciam a nossa compreensão dos acontecimentos? Sem dúvida, sem dúvida. A nossa história, infelizmente, tende a repetir-se. E a pessoa, se não prestar atenção aos sinais, pode-lhe escapar muita coisa, não é? E só estando atento e tentando perceber aprofundadamente os acontecimentos é que depois podemos fazer uma leitura adequada das coisas. Eu sei que se faz muito. Agora toda a gente tem muita pressa e toda a gente tem que ter uma opinião sobre tudo e às vezes as coisas são vistas com alguma ligeireza. Mas eu acho que é importante as pessoas conhecerem minimamente os acontecimentos para depois poderem emitir uma opinião sobre eles. E a memória? Acha que aquilo que leu nos meios de comunicação, a forma como viu os acontecimentos nos meios de comunicação, como ouviu eventualmente também, afetaram a memória que guarda dos próprios acontecimentos? Isso também sem dúvida. As memórias têm uma série de emoções associadas e, portanto, há coisas que nós nos lembramos melhor ou pior de acordo com o estado de espírito que aqueles acontecimentos desencadearam em nós e também de acordo com o estado de espírito que nós tínhamos nessa altura. E para isso as notícias foram importantes? Eu penso que sim. Muito bem. Portanto, as notícias são importantes. É importante acompanhar as notícias, continua a ser algo... Sem dúvida. As notícias são o suporte de qualquer sociedade. Eu acho que, isto é um clichê, mas eu acho que a comunicação social é de facto um poder indispensável em qualquer sociedade civilizada e livre. O que é que as pessoas e a sociedade ganham com os meios jornalísticos, com o jornalismo, com as notícias? Ganham acesso Agora também há muitas verdades e pós-verdades, mas eu penso que os jornalistas, quando desempenham com profissionalismo a sua função, têm uma função indispensável que é defender os valores da sociedade, a justiça, a ética, a igualdade, a democracia. Portanto, o jornalismo é indispensável para a democracia e, portanto, é indispensável para as sociedades democráticas. Eu penso que é imprescindível. Muito bem. Lê notícias partilhadas nas redes sociais. Disse-me há pouco que, por vezes, lia, embora fosse sempre procurar confirmar, vá lá à fonte, mas costuma ler, então, notícias partilhadas nas redes sociais por pessoas ou por entidades, nomeadamente pelos meios jornalísticos, ou por uma variedade de... Aí varia. Assim, se for uma pessoa das minhas relações, que eu tenha a noção que não vai espalhar uma notícia falsa,
Pelo menos intencionalmente. Pelo menos intencionalmente, leio e até posso partilhar. Mas a maior parte das coisas que me vêm partilhadas são das próprias entidades, lá está. O próprio Os jornal, meios os jornais que eu sigo, partilham coisas e então aí destacam. Os jornais destacam certas notícias e eu vou ver esses destaques. As próprias cadeias de informação também fazem isso nas redes sociais e eu então vou ver. Se for de vídeos, não, porque eu, de facto isso consome muito tempo. Prefiro notícias escritas. Eventualmente com fotografia. Com fotografia, eventualmente, mas... Portanto, os aplicativos são essencialmente então dos jornais que têm. Sim. E seguem essencialmente os jornais. Sim. Jornal de Notícias, o Público, o Expresso. O Jornal de Notícias, o Expresso. Tenho o Wall Street Journal, mas é só para fazer as palavras cruzadas. Em inglês. Para me desafiar de vez em quando. E também o Le Figaro. Muito bem, muito bem. Portanto, também consome a imprensa internacional. Sim, menos. Muito menos, mas também. Sim. Já ouviu, aliás, falámos já aqui há pouco, falar de desinformação. Acha que as redes sociais são um veículo para a desinformação e para a manipulação das pessoas? Infelizmente, não é uma questão de opinião, é um facto. Pois. Muito bem. E, na sua opinião, houve mudanças entre o que era noticiado e como era noticiado no passado e o que é noticiado e como é noticiado agora no presente? Sem dúvida, eu acho que também o facto de toda a gente poder emitir a sua opinião num espaço público criou muitas pseudonotícias e pseudocelebridades e gasta-se muito tempo a comentar e a multiplicar essas pseudonotícias, porque é tudo tão imediato e tudo consumido tão depressa. Portanto, a explosão do comentário terá sido a principal. Uma explosão de informação é muito difícil. Especialmente na televisão. Também, eu agora não consigo ver... É um bocadinho aflitivo a quantidade de coisas que aparecem ao mesmo tempo e nós temos que acompanhar os rodapé e o ecrã acolá e o que está o senhor a dizer. Eu acho que é também demasiada informação. Dispersa a atenção, é demasiada informação ao mesmo tempo. E comparando a sua experiência de consumo noticioso com a experiência das gerações mais novas, até uma vez que tem filhos, consegue identificar quais são as principais diferenças? Qual é a sua percepção acerca deste assunto? Eu tenho também uma posição privilegiada porque trabalho com jovens e crianças e adolescentes. É tudo muito imediato. E eles têm acesso a tanta coisa que eles não têm muita facilidade em filtrar, em perceber o que é relevante do que é acessório. Eu até vejo isso nos meus colegas mais novos de trabalho, que também, quando eu tinha que fazer um trabalho de investigação científico para a minha área de trabalho, tinha que ir para a biblioteca, folhear, não é? E agora eles pegam no motor de busca e o problema deles é tirar o que é realmente importante no meio daquela confusão toda, enquanto nós tínhamos que andar à pesca, não é? E os mais novos têm muita dificuldade em filtrar o acessório do essencial. A sobre-informação obscurece a informação. Eu acho que sim. Eventualmente também porque lhes falta alguma maturidade, mas também eles já cresceram nesse mundo, em que há excesso de tudo, Portanto, excesso de estímulo. A maior parte dos jovens já não consegue estar só a fazer uma coisa, tem que estar a fazer multitasking, tem que estar a ouvir música, tem que estar a ver qualquer coisa, tem que estar a... Não é? Portanto, eu acho que os cérebros são diferentes. Poderíamos caracterizar que, na sua opinião, os jovens hoje consomem notícias, mas ficam um pouco desorganizados, digamos. É como a fast food. E consomem uma coisa aqui, outra coisa ali, com pouca estrutura, É poderíamos isso, dizer só os títulos. E flashes, depois é difícil que algum deles consiga... de uma maneira desconcentrada, se calhar, um estímulo aqui, outro ali. Sim. Só as coisas muito, muito impactantes é que lhes prendem a atenção um bocadinho. Confia no jornalismo e nos jornalistas, particularmente em Portugal?
vez que também tem, costuma ler o Le Figaro, costuma por vezes ver o Wall Street Journal. Eu acho que a maior parte dos jornalistas tentam fazer um trabalho honesto. Agora, também não é fácil, porque, mais uma vez, a pressa de ser o primeiro, a pressa de chegar em primeiro lugar, a pressa de noticiar em primeiro lugar, leva a que alguns factos, eu, pelo menos, fico com a impressão que não são verificados O o suficiente. suficiente. A pressa é inimiga da perfeição, não é? E há pressão, com certeza que há pressões, não é? De outro Mas, tipo. apesar de tudo, vai confiando nos jornalistas confio. e nos Sim, meios confio. jornalísticos. Sim. E essa relação de confiança aumentou, diminuiu ao longo do tempo? É agora maior do que no passado, mais forte ou mais fraca? Eu agora tento colher as coisas de várias fontes. Que não é desconfiar de ninguém, mas sou eu que também tenho um espírito crítico um bocadinho acima da média, talvez. E, portanto, tento sempre ver as coisas sob vários prismas e de várias fontes. Não é desconfiar de ninguém em especial, mas é para tentar ter uma visão mais global. Muito bem. Continua então a ver televisão, acompanha os jornais, sobretudo por meio de aplicativos, por vezes segue as notícias difundidas nas redes sociais pelos meios jornalísticos, por uma outra pessoa em que confia à partida. Rádio, essencialmente ouve música, mas pode ouvir alguns noticiários, não é? Enquanto conduz, normalmente. Pode dar-nos ou explicar-nos as razões pelas quais usa este mix de meios? Porque é que continua a ver televisão? Porque é que continua a ouvir rádio? Porque é que vai à procura das notícias pelos aplicativos? Eu acho que são tudo formas complementares. Porque também a forma como as notícias são apresentadas, consoante o meio, é diferente. As notícias do rádio são quase sempre muito cirúrgicas, muito objetivas e contam só o essencial, porque também são limitadas no tempo, não é? A televisão depende do programa que estamos a ver, às vezes expandem-se demais e eu perco o interesse, e vivem muito da imagem e às vezes o conteúdo fica para os tudólogos e para os comentadores e que são opiniões, nem sempre são factos, não é? Se bem que haja quem faça a análise dos factos. E eu até gosto de ouvir um ou outro comentador que parecem realmente serem conhecedores dos assuntos. Depois há outras pessoas que falam sobre tudo e não sabem de coisa de nada, não é? Eu tento fazer assim. Se eu ouço uma notícia da minha área e encontro erros, o que fará as notícias das outras áreas em que eu não tenho conhecimentos para criticar. E por isso é que a televisão é um bocadinho espetáculo. Mas é importante porque também há coisas que a imagem ajuda também a perceber. E depois a palavra escrita é um bocadinho o sedimento, não é? É o organizar ideias, é um bocadinho perceber melhor, mas isso é o meu funcionamento, não é? Não tem nada a ver com... Acho que não tem nada a ver com os órgãos de comunicação, tem a ver com o meu funcionamento e talvez com o facto de lidar com ciência e com ter que cingir a factos, não é? O método científico, deve ser para a minha cabeça funcionar assim, um bocadinho com o método científico que tenha um bocadinho esta visão analítica das coisas. Portanto, há vantagens em acompanhar, mas em acompanhar as notícias por vários meios ao mesmo tempo há vantagens e não nos cingirmos a um ou dois. Eu acho que sim. Muito bem. Viveu em diferentes contextos geográficos, ou se não viveu, pelo menos teve a experiência de diferentes contextos geográficos. Eu já não vou falar da sua experiência de criança no Brasil, mas sentiu diferenças, por exemplo, entre Santa Maria da Feira e o Porto, entre a forma como teve acesso à informação? Sim, sem dúvida, até porque mesmo a minha
a minha posição em relação à sociedade é diferente. Eu, no Porto, era uma anónima numa cidade grande. Eu, em Santa Maria da Feira, não sou provavelmente uma celebridade, mas as pessoas conhecem-me e abordam-me nos sítios mais estranhos. Eu não as conheço, mas elas conhecem-me. E, portanto, a forma como as coisas acontecem também se reflete de uma forma diferente, não é? Se bem que Santa Maria da Feira também evoluiu bastante em termos todos os aspectos. Antigamente era mesmo uma aldeiazinha em que toda a gente falava de tudo e mais alguma coisa. Agora já há um bocadinho aquele ambiente mais cosmopolita. O digital também teve uma grande influência. Já há mais acesso a espetáculos, a notícias, a cinema, a teatro. Já está um bocadinho mais diluído essa diferença que se sentia, nomeadamente quando eu andava a estudar. Nos anos 80, ainda nos anos 90, talvez. Sim, sim. Como é que vê, então, assim, de uma forma mais geral, a evolução do jornalismo em Portugal desde a sua juventude? Falou-me há muitos comentadores, a televisão espetacularizou-se, a imprensa tornou-se mais digital, como é óbvio, mas consegue, assim, de uma forma geral, como é que vê essa evolução? O jornalismo melhorou com tantas O jornalismo não acho que tenha melhorado, o jornalismo mudou, o jornalismo teve que acompanhar os tempos. E os tempos são diferentes, sem dúvida. Tudo é muito mais rápido. Uma coisa que acontece agora na China, daqui por um minuto já nós sabemos na Europa, e há imagens, toda a gente é repórter, toda a gente publica imagens de tudo e, portanto, acho que também deixou de haver um bocadinho o espaço privado e o espaço público começaram a ficar um pouco diluídos. E isso, naturalmente, traz diferenças para os jornalistas e mesmo eu acho que para o jornalista decidir se uma coisa é notícia ou não, também deve ser um pouco difícil, porque, porque tudo é público e depois deve ser também difícil para os próprios jornalistas filtrarem, tirarem dessa confusão dos dias o que é realmente importante divulgar. Agora estou a pensar nisso, não deve ser fácil. Mas, pensando ainda no papel do jornalismo na sociedade, acha que hoje em dia o jornalismo cumpre mais o seu papel do que cumpria no passado, a mesma coisa? Eu acho Menos. que os princípios devem ser os mesmos. Não deve ser tão fácil. Acho que é mais difícil agora aos jornalistas cumprirem o seu papel, lá está, de defensores da liberdade de expressão, da liberdade de ideias, da diversidade de ideias, da democracia, do respeito pela dignidade humana, pelos valores éticos, pela proteção dos grupos mais desfavorecidos, todos esses valores, a imprensa não, os jornalistas têm um papel privilegiado em divulgar, lá está, em pôr a nu as situações em que esses valores não estão a ser respeitados. Mas é muito mais difícil também para eles filtrar o que é realmente relevante no meio de tanta coisa que está a acontecer ao mesmo tempo. Mas o papel deles continua a ser o mesmo, eu acho. Só que é mais difícil agora de exercer esse papel. Eu acho também. Diga-me uma coisa, e está relacionado, já ouviu certamente dizer que o jornalismo está em crise. O que é esta expressão lhe traz para si? O jornalismo está em crise. A que é que associa esta expressão? Eu associo um bocadinho àquela noção de que agora qualquer um pode escrever umas coisas e achar que é jornalista. E esquecer-se que há um código deontológico para os próprios jornalistas que um amador não conhece e não respeita. E, portanto, ser um jornalista, nos dias de hoje, não é fácil porque toda a gente acha que pode produzir notícias e divulgar acontecimentos sem qualquer noção dos respeitos e dos limites que
que existem, não é? Pode fazê-lo pelas redes sociais. Exatamente. E os jornalistas estão numa competição que não é leal, porque eles têm uma série de limitações que as outras pessoas não têm, não é? E por isso é que depois está em crise, claro que está em crise. Muito bem. É a última pergunta. Tem algo mais para acrescentar acerca do jornalismo e dos jornalistas em Portugal e da sua história, considerando a forma como foi acompanhando a evolução do jornalismo e a maneira como foi mudando a sua maneira também de consumir notícias? Eu espero, sinceramente, que as gerações mais novas abracem essa profissão e que a recuperem, no sentido de que não a deixem entrar nessa crise que as gerações mais velhas estão a viver, porque os tempos que vêm aí não vão ser fáceis para ninguém. E, portanto, tem que haver um grupo de pessoas que consiga pôr os limites onde eles devem ser postos e não deixar calar algumas vozes porque por algoritmos e por outras vias que nós não conhecemos bem, mas sabemos que elas existem, acabam por ser caladas e ofuscadas e oprimidas e, portanto, tenho muito respeito e admiração pelos jornalistas e tenho muita fé que estas novas gerações vão conseguir manter esses valores vivos. Muito obrigado por nos conceder esta entrevista para o projeto MEM News. Foi um enorme prazer. Foi um enorme prazer tê-la aqui e certamente que aquilo que disse nesta entrevista, depois de ser tratado, será muito útil para o nosso projeto. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada eu. Boa tarde. O gosto foi todo nosso.